Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O tema de hoje promete uma discussão acalorada. Há um casal de noivos, crentes que se amam, já marcaram o casamento, aquela coisa toda. O problema é o seguinte: a moça é muito crente. Daquelas igrejas assim que quando o povo começa a orar, o telhado sobe, né? Reteté, enfim, acontece de tudo lá. A igreja do rapaz é uma igreja, digamos assim, mais calma, né? Tradicional, eles nem sequer batem palma nos cânticos, só cantam no cenário. Quando alguém ora, uma pessoa só ora e todo mundo escuta. Enfim, uma igreja bem tranquila. Ela escreveu para o programa perguntando como é que vai ser depois que se casarem. Por quê? Porque ela diz assim: a igreja do meu noivo é muito gelada. Ela usa o termo gelada, fria, né? E eu vou ter que acompanhar o meu marido, quando a gente se casar, vou ter que frequentar a igreja dele, visto que ele não aceita a minha igreja. O problema é que ele não aceita a igreja dela. A igreja lá do telhado que voa, do reteté e tal. Como é que vai ser depois que eles se casarem? Ela manda a pergunta, nós não soubemos responder, mas aproveitamos para transformá-la num debate. E você de casa, que certamente conhece situações parecidas, vai poder opinar, né? Aliás, eu peço que o faça. Qual seria a resposta para essa jovem? Será que cada um pode continuar frequentando a sua igreja? O fato de eles terem se casado é um mero detalhe. Eles são crentes individuais, a salvação é individual. Eles devem adorar a Deus onde eles melhor puderem fazer isso. Ou será que pelo fato de se casarem, eles têm que se unir na presença de Deus? Agora eles são uma só carne. Né? O que o Senhor ajuntou não separe o homem, muito menos a igreja, né? E aí? Qual das duas igrejas eles devem frequentar? O cabeça do lar é o marido, mas a igreja que ele gosta, ela detesta, e vice-versa. Se a pergunta fosse feita para você, qual seria a sua resposta? Estou muito curioso e quero bastante ouvir. Está no ar o Vejam Só. Olá, paz e graça para você ligado nessa emissora. É muito bom estar com você aí e eu agradeço por você me receber na sua casa para nós discutirmos esse assunto juntos. Esse programa é um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais dela. Bom, para discutir esse assunto, veio ao programa, mais uma vez, a pastora doutora Valéria Aparecida Messias Lima, que é pastora do Ministério Pão da Vida e advogada e uma das parceiras do programa Vejam Só, sobretudo quando a gente precisa de alguém para defender temas que ninguém quer falar em público. Tudo bem, pastora? Tudo bem, é um prazer mais uma vez estar no programa Vejam Só e falar desse tema, como você bem disse, né? Que tenho coragem de falar sobre coisas que as pessoas às vezes pensam e não têm coragem de dizer sobre eles. E agradeço o convite. Como vai o pastor Júlio César? O pastor Júlio está muito bem, mandou um abraço para a produção do programa, está também à disposição para colaborar. Com certeza, muito obrigado pela presença da irmã. Onde fica o Ministério Pão da Vida? O Ministério Pão da Vida fica na Avenida Tomé de Souza, número 595, no Jardim Vila Galvão, em Guarulhos. O pastor Júlio César é o pastor titular. Ele é o pastor presidente da igreja. E a senhora é a pastora? Eu sou a pastora da igreja. Assistente. Auxiliar. Auxiliar. Uma auxiliadora idônea. Auxiliadora idônea. Isso. Colaboradora. Tá bom. Eu não esqueci da tua última participação, viu? Por qual? Aquela uma que a senhora veio provar que ser submissa não é ser... Subserviente. Não, a gente estava usando outro termo. Está abaixo, alguma coisa assim, né? Subalterno. Subalterno. A senhora provou que ser submissa não é ser subalterno. Não é ser subalterno. Tá bom. A senhora não apanhou muito nos e-mails, não? Não, elogiaram. As mulheres têm apoiado bastante. As mulheres, claro. Tá bom. Bom. Dos homens eu não leio. Eu deleto.
Tá certo. Ai, ai. Doutora Valéria, obrigado pela presença da senhora. Eu que agradeço. Para representar o gênero masculino, né? Como quando o tema é de casal, a gente sempre tem um homem e uma mulher, né? Idealmente. Hoje veio o reverendo Alceu Lourenço Júnior, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastor lá na Vila Maria, professor no Instituto Bíblico, reverendo Boanerges Ribeiro. Paz e graça, reverendo Alceu, tudo bem com o senhor? Tudo bem, boa noite a você, aos que também nos acompanham. É um prazer estar aqui de novo, faz um tempão já que eu não consigo participar com vocês, acompanho pela televisão e estava com saudade já dessa poltrona. Amém. Onde fica a Igreja Presbiteriana do Brasil? Lá na Vila Maria. Na Vila Maria, Rua da Gávea, 753, uma travessinha da Guilherme Cotting, coração do bairro, Vila Maria, Zona Norte de São Paulo, bem próximo, bem acessível aqui para receber aqueles que nos visitam. E o Instituto Bíblico Reverendo Boanerges Ribeiro? Ele tem sede na própria igreja, ainda que ele não pertença à igreja local, ele pertence ao presbitério norte paulistano, que é como a igreja se divide por regiões, né? O presbitério representa aquela região, mas a sede é na própria igreja para facilidade, para o acesso ali. O reverendo Boanerges foi pastor da minha mãe, foi quem casou meus pais, na igreja do Brás. Ele era pastor da igreja do Brás. Olha só, foi dia desse, né? Dia desses. Coisa recente. Faz um tempinho. É. Não revelarei minha idade. Muito bom. Seja muito bem-vindo, reverendo. Muito obrigado, é um prazer. Vamos ver o que o Zeca... Eu estou muito curioso de saber o que o Zeca aprontou para fazer a matéria de hoje. Vejam só. Hoje vamos falar sobre um debate muito antigo no meio evangélico. Igrejas gelada versus igrejas do fogo. Elas assim se definem por conta do seu comportamento. Essas igrejas acabam por segmentar a sua membresia também. Uns mais tradicionais, outros mais avivados. Agora imagine um casal, cada um deles membro de uma dessas igrejas. Como vai ficar o casamento? É exatamente isso que o Vejam Só de hoje irá debater. Talvez o primeiro passo seja caracterizar essas igrejas, para sabermos de qual estamos falando. A divisão existe, porém não é a nossa intenção fazer um juízo de valor, dizendo se uma é melhor que a outra. Iremos apenas fazer uma distinção entre os dois tipos. Vale lembrar que dentro do próprio meio evangélico já existe essa separação. Não que essas igrejas não se considerem irmãs, mas elas acabam por divergirem em alguns pontos. Provavelmente, a grande diferença esteja na questão do batismo com o Espírito Santo e, consequentemente, os dons espirituais. As igrejas consideradas do fogo buscam pelo batismo com o Espírito Santo, que seria um batismo diferente daquele realizado com a água. Aliás, seria nessa experiência que os dons do Espírito começariam a se manifestar. Já nas igrejas geladas, esse batismo não seria separado, existiria apenas um batismo. Além disso, a ênfase nos dons espirituais é muito menor. Feita essa pequena explicação, vamos ao nosso caso de hoje. Como ficaria a vida de um casal, onde o noivo é frequentador de uma dessas igrejas consideradas geladas? Noiva de uma igreja do fogo. Seria ela obrigada a acompanhá-lo depois do casamento? Concordo em grande parte com o que a irmã falou, mas veja, o caso colocado pela telespectadora foi exatamente no sentido de que ela já está para casar. O primeiro que a gente vai sortear aqui, da equipe da Igreja Batista Redenção, né? É do pastor Thomas Tronco dos Santos. O livro é um comentário, aliás, um vasto comentário, olha só, do livro de Salmos, né? Então, é muito legal para você que quer fazer meditações a respeito do livro de Salmos, pregar sobre os Salmos, escrever boletins, meditações, etc. É um livro extremamente útil para isso. Está aqui, nós vamos sortear hoje o presente da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, que está esperando a sua matrícula. Agora começa o segundo semestre, né? Agora em agosto,
mas você já pode entrar em contato com a grade e fazer a sua matrícula. Há cursos, por exemplo, que vão começar agora no segundo semestre, que duram um semestre só. Por exemplo, análise bíblica, nós vamos estudar o livro de Romanos aqui na sede da grade, na Praça da Sé, nós vamos estudar Romanos. Tem muita gente que tem dúvidas sobre Romanos, principalmente os capítulos 9, 10 e 11, né? Eu serei o professor, se Deus quiser. Se você quiser ser meu aluno, minha aluna, entre em contato. Há outros cursos no Brasil inteiro, começando agora também. Então, o que é que você vai fazer? Vai pegar o número do telefone da grade, que está aí agora, 0 operadora 11 3115 0819, 3115 0819. Anota o telefone. Amanhã, no horário comercial, você liga para a grade e se informa a respeito dos endereços próximos de você. Tem a grade no Brasil inteiro e uma delas certamente vai se atender. Tem curso de música, sabia? Não em todas as filiais, né? Música é para orquestra, instrumentos de orquestra, olha que bonito, né? Inglês, espanhol, teologia, pós-graduação em teologia, segurança. Agora tem um curso novo para fazer brigada nas igrejas, né? Atendimento de primeiros socorros, direito eclesiástico. Tem muita novidade na grade. Liga lá amanhã para você se informar, tá bom? Bem, no próximo bloco, a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre as igrejas quentes e as igrejas frias, né? Foi dito aqui que é mais fácil alguém de uma igreja mais tradicional passar a frequentar uma igreja mais avivada. Será mesmo? Eu, por exemplo, tenho severas dificuldades para orar quando todo mundo está orando em voz alta junto. Eu não consigo orar, eu fico esperando, né? Ou será que eu não sou crente? Oh, que legal! Chegou o momento em que você vai aparecer aqui no programa. Eu gosto muito dessa hora porque a gente conhece, né, a nossa audiência. Vejam só quem assiste ao Vejam Só. Se você ainda não fez sua fotografia, corre, poste no facebook.com/programa Vejam Só, identificando a todos que aparecem na foto e também a cidade e o estado onde você mora. O sorteio está chegando, vai ser no final do semestre e os presentes são fantásticos. A primeira foto de hoje vem lá de Santa Terezinha, em Pernambuco, estado que eu conheço, muito bonito, aliás, povo muito bom. É a Maria Eufrásio, que mora lá em Santa Terezinha. Deus te abençoe, Maria. Mas tem mais gente assistindo ao programa com você, né? Quem bateu a foto, por exemplo, né? Então faz outra aí e põe o nome dele também ou dela, tá bom? De Serrolândia, na Bahia, nós temos o Joilson Oliveira. Ô, Joilson, que Deus te abençoe. Esse ano eu vou conhecer a Bahia, vai ser em setembro, né? Não sei se vou poder passar em Serrolândia, mas que Deus te abençoe bastante. Também lá na Bahia, de Vitória da Conquista, o pastor Norivaldo. Ô, pastor, que bom conhecê-lo. Manda um ósculo santo em meu nome lá para a sua igreja, tá bom, pastor? E obrigado pela sua audiência. Continuamos a Bahia, agora em Alagoinhas. Pastor Sérgio e o irmão Gabriel, né? Juntos eles assistem ao programa, eles moram em Alagoinhas, na Bahia. Voltamos a Pernambuco, agora para a cidade de Bom Conselho. Lá mora a Rosali Daniele. Aí, Rosali, animada essa hora, hein? Legal. Deus te abençoe. Obrigado pela sua audiência. Faltou o nome de quem bateu a foto. Faz outra, tá bom, Rosali? E voltando para a Feira de Santana, lá na Bahia, outra vez, o Volney Menezes. Volney, muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Certamente passarei por Feira de Santana nessa viagem que eu vou fazer em setembro. Quem sabe a gente se cruza aí, né? Bom, todos. E se você mandou a sua foto ou mandá-la, estão e estarão concorrendo ao presente muito especial que nós vamos sortear no final do semestre. Entre outros presentes, o Vejam Só vai sortear um final de semana, a estadia de um final de semana, lá em Monte Verde, nas Minas Gerais, na Suíça brasileira, né? No Estrela Alpina. Tá?
uma, como é que a gente chama? Pousada, né? Uma pousada chamada Estrela Alpina, um lugar fantástico lá em Monte Verde, nas Minas Gerais. Aí você vai ver algumas fotografias lá da pousada. E essa estadia inclui um jantar romântico, preparado pelo maître, né, o pastor Marcelo, da Missão Horizontes, que é um cozinheiro de mão cheia, viu? Sensacional. Muito legal. Ou você sabe que Monte Verde fica numa região turística, né, chamada de a Suíça brasileira. Ontem eu estava lá dando 3 graus negativos, mais ou menos, ali. E se você tiver interesse, pode mandar o seu pastor e a esposa dele, ou a pastora e o marido, passar o fim de semana lá na Missão Horizontes. É lá em Monte Verde mesmo, tem tanto a pousada quanto tem um hotel dentro da missão, muito bom, e eles vão ter um conhecimento da obra missionária extraordinário. Eu realmente tenho exortado irmãos e irmãs a presentearem o seu pastor com um fim de semana na Missão Horizontes. Não sai tão caro, não vai pesar para a igreja e vai beneficiar extremamente o seu pastor e a sua pastora, viu? E a sua igreja vai ser muito abençoada com uma nova visão missionária, porque a Missão Horizontes tem feito um trabalho extraordinário com adolescentes. Entre em contato, visita o site, você vai ver como é bom, tá? Muito bem. O tema de hoje é questão de igreja quente e igreja fria. A pastora Valéria é pastora do Ministério Pão da Vida, uma igreja do Reteté. Né, irmã? Não é exatamente assim. Não diria que é uma igreja fria, como a igreja presbiteriana, no sentido da liturgia. Nenhuma crítica aqui, por favor. Meu marido é oriundo, tem parentes na igreja presbiteriana e eu respeito muito o trabalho dos presbiterianos. Mas a liturgia de uma igreja mais tradicional, como a gente estava conversando ali no camarim, ela tem já uma liturgia já pré-moldada, é mais organizada nesse sentido. Então, nós também somos uma igreja organizada, mas uma igreja faz um pouco mais de barulho. Não exagerando, como nós vimos ali nesses vídeos, num ponto, mas é uma igreja... Ninguém gira lá? Não, ninguém gira lá. Mas dança? Dessa forma, não. Não, aquilo lá... Acho que aí já é um extremo, né? Que exatamente. Já é o... Eu conheço vários irmãos... eu conheço vários irmãos que são avivados, pentecostais e que adeptos do Reteté, que não gostam daquilo que a gente assistiu. Até se puder repetir as imagens da matéria lá, há situações ali que dificilmente a gente pode aceitar como sendo genuinamente bíblicas, né? O movimento do Espírito Santo na vida da pessoa, né? Mas o reteté é uma coisa que o crente que gosta, ué. O que é reteté para você? Sapateado, boa dançar. Pergunta, né? Porque primeiro eu quero saber o que é reteté para ver se eu adepta do reteté. O que é o reteté, para a senhora? Reteté para mim foi aquilo que nós vimos ali na... Não. Para mim é isso. Aquele exagero, né? Falar em língua estranha em voz alta durante as orações. Isso faz parte do reteté. Bater palma, dançar... Dançar na hora da música ou dançar... Na hora do louvor. Na hora do louvor. Na hora do louvor. Não, essa giração toda aí é bastante... inclusive aquela senhora lá de saia branca, ela está girando igualzinho faz uma mãe de santo no terreiro de Umbanda. Aí tem a santa paciência. Pode ser falta de fé da minha parte, mas não dá para aceitar isso como bíblico. São exageros que a gente está vendo e, infelizmente, muitas igrejas têm esse estilo de... Não é nem liturgia, acho que dá vazão para esse tipo de manifestação, que eu particularmente não sou adepta. Nossa igreja é uma igreja pentecostal, sim, porque cremos nas manifestações, nos dons espirituais, como ele falar língua estranhas, profecias, mas não é aquela coisa sem controle. Então, se você for na nossa igreja, você não vai ficar uma pessoa que é católica, que é de outra religião, por exemplo, que vai lá pela primeira vez, não estranha. Uma igreja normal, uma igreja tranquila, onde se ministra a prioridade, a primazia lá é da palavra. Então, temos louvor, e o louvor é bem avivado, porque temos muitos jovens, onde os jovens dançam, eles pulam, batem palma. Eita, e aí que... agora você está chegando na hora aqui. Reteté, então a gente tem um pouco de reteté. A noiva é uma jovem, certo? Deve a noiva, ser lógico, uma noiva é jovem e ela gosta dessa coisa toda, certo? Muito bem. O que eu quero
incluir aqui na nossa discussão é o seguinte: difícil para alguém oriundo de uma igreja onde não há nada dessas coisas, ou nem palma se bate, né? Passar e aceitar. Eu vou contar uma história. Eu sou da Igreja Presbiteriana Independente e tal, teve um ano aí que eu entrei na faculdade, tive várias crises, perdi uns relacionamentos e tal, e aí eu vinha aqui para o centro, né, para a Igreja Quadrangular, que estava indo ainda, a sede da Quadrangular, assistiu à reunião da mocidade, né, tinha a Rosinha que dirigia os estudos bíblicos, extraordinário, um negócio muito legal. Aí terminava o estudo bíblico e começava o culto, né? A hora que começava o culto, eu não conseguia ficar no culto da Quadrangular porque era muito barulhento. Então eu ia para a Igreja Presbiteriana Unida, da Rua Helvécia, que é pertinho. Eu conseguia assistir do prelúdio ao pós-lúdio na Igreja Presbiteriana, né? E o culto da Quadrangular já tinha começado. Então eu saía do início do culto lá, vinha para a Rua Helvécia, assistia o culto inteirinho, do prelúdio ao pós-lúdio, cumprimentava o pastor, voltava para a Igreja Quadrangular e ainda estava na mensagem. Para eu poder encontrar a moçada e bater papo e tal. Então, reverendo, o senhor também foi sempre de igreja tradicional? Sempre de igreja presbiteriana. Então, essa é a minha o senhor sabe do que eu estou experiência. falando. Claro. Mas eu conheço muitas igrejas pentecostais, tem muitas Não igrejas. é difícil sei a também o outro adaptação? lado. A migração? É bastante difícil, eu não quero ser injusto com o outro lado, eu acho que é difícil para os dois lados, né? Essa transição aí. Esse comentário que você fez de que aquela irmã rodando um pouco mais exageradamente ali, abaixando inclusive, parece, né, se assemelha ao movimento da Mãe de Santo lá no terreiro de Umbanda. Esse comentário sozinho já indisporia completamente alguém de uma igreja tradicional, de uma tradição mais tradicional, indisporia completamente ele a participar de um culto desse. Mesmo que depois ela se assentasse e começasse uma parte do culto mais, né, um pouco mais conhecida para ele, mais familiar, ele já estaria muito longe, espiritualmente, mentalmente. O coração dele já estava longe daquilo ali há muito tempo, né? Então ele teria muita dificuldade. Se é uma igreja, além disso, de uma tradição, além da questão litúrgica, que parece que aparece mais, né, uma liturgia diferente da outra, há também a questão teológica, né? Então, nas igrejas tradicionais, o que se crê de fato é que o Espírito Santo não manifesta mais esses dons dessa forma, esses dons que a gente às vezes chama de espetaculares ou sensíveis, né? Ou seja, que são aparentes, né? Então, para alguém que crê assim e se assentar no banco e ver essas manifestações, mesmo que o barulho não seja muito, ele vai ficar o tempo todo pensando assim, mas se isso não é do Espírito Santo, então é carnal, aquele ali está querendo se aparecer. Ele vai ter dificuldades. Até mesmo, eu não estou nem dizendo que o julgamento dele está certo, não é esse o nosso tema. A questão é que esse julgamento entrando no coração dele vai prejudicá-lo na adoração o tempo todo. Fecha o coração. Pois é, quer dizer, como é que ele vai se relacionar com aquele culto? Como ele vai participar da adoração que é comunitária, característica do culto? Ela é comunitária, mas ele não está dentro da comunidade, ele não participa, ele está sempre um corpo estranho ali, né? Cara, poxa, mas quando é que vão abrir a Bíblia, né? Poxa, deu o irmão ali, o missionário, deu uma palavra, disse o que vai acontecer na vida do outro, mas eu não creio nisso, então o que está acontecendo? Eu vou ter que me explicar, eu vou ter que explicar para mim mesmo o que está acontecendo e essa explicação não vai ser edificante. Eu acho que se esse casal for... a moça for de uma igreja que apareceu aí no vídeo e ele for de uma igreja presbiteriana, eu acho muito complicado que esse relacionamento dê certo. Por uma questão de princípios, de valores, de formação, até mesmo no relacionamento entre eles mesmo, porque eu acho que há um desnível muito grande e vai ser muito difícil essa adaptação. Tanto dele ir para a igreja dela, a menos que ele tenha um amor assim, que Deus tenha se manifestado e falado, que eu não... muito essa questão de profecia para relacionamento, eu acho que não é por aí que as coisas acontecem, eu sou uma pentecostal um pouco conservadora, com alguns valores, né? Vai ser muito complicado que esse relacionamento
tenha êxito. Então, por isso que eu disse que o plano B, seria repensar se esse casamento, de fato, é um casamento direcionado por Deus, se eles estão tomando a decisão correta. Mas uma igreja vai impedir um casamento? Não é questão da igreja, é questão do porque se ela valoriza tanto o lugar onde ela está, ela, pelo jeito que ela fez a pergunta, ela não vai abrir mão, porque ela disse, eu vou ser obrigada a ir para lá. Isso. E eu partindo do pressuposto que a mulher não é obrigada a nada, ela iria contra e é gosto. contra a vontade, contra o seu gosto. E ele também não concorda, como é que vai prosperar? Porque eu acho que a família tem que caminhar junto. Apesar de não concordar que a mulher tem que ser obrigada a nada, porque não é esse o conceito bíblico que eu prego e acredito, que a gente vê nas escrituras dessa maneira, tem uma outra... a gente tem que analisar realmente o contexto, fazer algumas ponderações, mas também eu prezo pelos valores da família. Eu acho que a família tem que ser ensinada juntas, as pessoas têm que estar juntas, os filhos têm que estar juntos, que eles têm que ter a mesma direção, receber o mesmo ensinamento bíblico, os mesmos conceitos, porque daí como é que você vai formar uma filha, por exemplo, como esses da Hungria? O filho tem uma concepção e a filha tem outra concepção. Como que vai ser essa família? É muito complicada, né? Não é uma família com base nos valores bíblicos da palavra. Tem que caminhar junto. E eu acho que se ela, de fato, se ele ama essa mulher, se eles se amam, ele vai acabar abrindo mão, porque a mulher tem um jeito de convencer, a mulher tem um poder de convencimento muito forte. Então, o poder de persuasão. Ela vai acabar convencendo e deixa que ele dê a última palavra. Sim, meu amor, nós vamos para a tua igreja. E aí tudo vai ficar bem, tudo vai terminar em paz. Mas o senhor acha que na prática isso acontece? Pois é. Imagine, por exemplo, essa situação em que ele ceda e vá para a igreja dela. Mas se esse quadro espiritual, emocional, psicológico até, que eu teci agora há pouco, completar, então ele vai ceder, e ele pode fazer isso como cabeça do lar, eu vou fazer o melhor para minha esposa, eu quero que ela seja edificada, então eu vou abrir mão disso. Ele pode até fazer isso. Mas e se no decorrer do tempo, essa experiência espiritual, essa falta de experiência espiritual, já que ele vai estar ali cheio de barreiras dentro dele mesmo para ser edificado no meio daqueles irmãos, todos estão sendo edificados, menos ele. Será que com o tempo isso não vai trazer um prejuízo muito maior para o casamento? Quer dizer, se ele é realmente cabeça do lar, que cabeça do lar é esse que não está sendo edificado na palavra, que que tem o seu relacionamento com Deus minado domingo após domingo, conforme ele vai na igreja, onde ele deveria ser alimentado, é ali que ele passa fome. Então, que casamento será esse no qual ele não abriu mão apenas da sua opinião, mas na verdade abriu mão até da sua fortaleza espiritual? Eu acho que vai ser um prejuízo muito grande. Mas é meio complicado vocês dois dizerem que por fé, que ambos têm no mesmo Jesus e na mesma crença evangélica, o casamento não se fazer. Vamos tentar colocar uma separação. Biblicamente, o casamento entre crente e descrente é pecado. Certo. Isso é claro. O Antigo Testamento inteiro Deus fala a respeito disso. Deuteronômio traz isso de maneira muito clara. No Novo Testamento, Paulo renova isso ao dizer que a irmã que é viúva, por que ele faz essa distinção? Porque a irmã que era virgem, né, a solteira, ela, naquela cultura, ela tinha o direcionamento do seu pai. Se seu pai era crente, ela também, seu pai escolheria para ela o noivo. Então ele teria que falar com o pai, não com a virgem, né? Mas no caso da irmã que agora era viúva, ela já tinha uma autonomia para escolher o seu marido. Então Paulo diz, olha, mas é no Senhor. Então, ainda que ele pegue só esse caso, é fácil a gente perceber que, na verdade, é o princípio geral para todos os relacionamentos dos cristãos. Case-se com alguém que crê no Senhor. E olha, nem basta ser da igreja, tá? Tem que ser do Senhor. Então, isso eu posso dizer, você está cometendo um pecado. Deus pode ser muito misericordioso com você, né? Mas você está cometendo um pecado. Mas quando os dois são cristãos, eu já não tenho essa autonomia para dizer o que a Bíblia não diz. Olha, você está pecando. Mas o que eu posso dizer é, haja com sabedoria. Isso não tem sabedoria. Essa decisão desse casamento com tradições cristãs tão diferentes não tem sabedoria. Então você vai ter problemas e você está... são fáceis de prever os problemas e mesmo assim você está caminhando na direção dos problemas. Eu desaconselharia totalmente esse casamento. O que eles fazem com o amor, com a paixão? Foi aquilo que eu falei. Porque o relacionamento, vocês são homens e sabem disso, ele não é feito só do momento de amor, de paixão. Tem um momento que você dialoga, que você conversa, que você expõe o que você pensa, o que você acha. Porque uma hora a paixão, aquela do começo do relacionamento, ela vai amadurecendo. E as pessoas elas gastam tempo conversando entre si. Então, os princípios, os valores religiosos, nesse caso, influenciam muito. Foi aquilo que eu falei.
é um desnível muito grande de uma pessoa de uma igreja desse porte, com essas imagens que para mim são imagens que até nos assustam, com uma igreja muito tradicional, como a igreja presbiteriana. Por exemplo. Que é uma igreja ortodoxa, tradicional, que tem o prelúdio e pós-lúdio, que você faz a oração silenciosa no final. Então é muito diferente. Então, por isso que eu falei, o plano B tem que ser considerado. Eu acho que existe julgo desigual quando a pessoa se casa, mesmo que sejam crentes. Porque se casam sem saber realmente se aquela pessoa é pessoa que ela vai construir a vida, que eles vão ter um relacionamento duradouro. Casa mais por uma paixão, uma empolgação, do que uma coisa mais sólida, mais concreta. Por exemplo, eu não abriria a mão de maneira alguma, mesmo não sendo pastor, só por ser presbiteriano, não abriria a mão de maneira alguma de colocar o que eu creio no selo da aliança de Deus sobre os meus filhos assim que nascessem, batizando-os. Se eu me casasse com uma... Não complica, reverendo? Não, eu só estou dando um exemplo. Tá bom. Daí já é outro tema que não essa coisa eu só estou ilustrando. Tá. Se eu me casasse com uma mulher que, por exemplo, batista, então, quer dizer, a liturgia é muito próxima. Mas eles não batizam crianças. Mas eles não batizam crianças. A gente ia brigar por causa disso? Eu não abriria a mão. Quando é criança, batiza depois. Ela batizaria depois de criança, depois falaria para o filho, quando adolescente, se batizar de novo? Olha só, é um detalhe. Eu não deixo de chamar o batista de irmão, mas é uma coisa importante para os dois. Eu acho que nesse caso da irmã aí que escreveu, é mais ou menos o mesmo princípio. Não são coisas totalmente essenciais. Eu posso chamar de irmão o assembleiano, posso chamar de irmão alguém do pão da vida, mas não impede de haver diferenças grandes e que essas diferenças, no caso da união conjugal, podem fazer um grande estrago. Porque é uma discrepância muito grande. Tá, mas eles não vão desistir de casar. Isso aí eu nunca vi isso. Olha, eu falo isso aqui no programa com o pé no chão. Já tenho 35 anos de ministério. Todo mundo fala, a gente tem que ponderar, pensar, escolha bem. Ninguém casa por escolha, gente. Quem escolhe é o coração, e o coração tem razões, que até a razão a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Mas é assim que as pessoas casam. Não é com base na cabeça, é com base no coração. E aí vai, depois se estoura. Depois tem que divorciar. Não sei se tem que se divorciar. Mas pelo menos dá muito trabalho para o pastor depois, dá. Para a família e tal. Mas é assim que funciona. Ninguém vai desistir de casar porque ela é pentecostal e ele é tradicional. Isso não vai acontecer. Eles vão casar. Aí, a história é a seguinte. A doutora Valéria, pastor, falou 3 vezes aqui, o senhor ficou quieto, mas eu não vou ficar, que a esposa não é obrigada a nada. Não foi? Foi. A senhora falou? A quarta, não é obrigada a nada. Como assim a esposa não é obrigada a nada? Se ela é cristã, a palavra de Deus não manda a esposa ser submissa ao marido? Sim. Então, ela é obrigada sim, o senhor tem que reagir aí. Weber, eu não reagi porque, em certo sentido, essa afirmação bíblica de que ela deve ser submissa ao marido, ela tem que ser temperada, digamos assim, com a afirmação bíblica dirigida ao marido de que ele deve amar a esposa. Então, ela se submete, na verdade, a um homem que quer o melhor para ela. Então, por isso que eu disse, se esse casamento vai em frente, eu acho que vocês vão ter problemas se mantiverem em 2 igrejas tão diferentes uma da outra, como se apresenta o caso. Então, se um dos dois tiver que ceder, ela tem que se preparar para ter que ceder ao marido. A não ser que ele ceda dizendo assim, meu amor, para o teu bem, amorosamente, eu vou para a sua igreja. Mas é aquilo que eu já previ, haver problemas espirituais para qualquer um dos lados que ceda. Mas, em última análise, se ele não ceder, ela tem que ceder biblicamente falando. Ela tem que ceder. Ela tem que ceder. Ela tem que ir lá com ele. Claro. Alguém tem que ceder, não necessariamente a mulher. Mas se ela fosse da sua igreja e o noivo da igreja dele, certo? Pronto. Dá uma briga boa. Legal. Aí ela vem, pastora, mas eu vou lá para aquela igreja gelada, nem com cachecol, eu me sinto lá e tal. E eu queria introduzir uma outra questão que a gente vai explorar no próximo, que é uma questão também complicada. Para os irmãos pentecostais, não é só o barulho, a agitação, o louvor mais legal.
não é isso. Há muita falta, eles sentem muita falta nas nossas igrejas daquilo que eles chamam de unção. O que é unção? Unção é, eu estou com um problema, eu levo a presença de Deus em oração e Deus resolve, porque há unção naquele lugar. A gente entra para o culto, a gente sente a presença de Deus. Por quê? Porque tem unção naquele lugar. Os pentecostais dão muito valor a isso. Aquilo que eles sentem, a percepção. Deus está aqui, Deus falou, Deus agiu, Deus resolveu. Enquanto nas igrejas tradicionais se enfatiza muito o conhecimento, conhecer a Deus, conhecer a palavra, entender pela palavra o que está acontecendo na sua vida, do que exatamente sentir. Não é tão simples abrir mão desse tipo de coisa. Por exemplo, a senhora não frequentaria a minha igreja, certo? Sinceramente? Não. Então, tá vendo? Nunca nem foi lá, não sabe nem como é que é. Não, eu já fui numa igreja presbiteriana. Não, a minha não. Não, a tua eu não fui. Tô falando nessa que eu falei, do prelúdio, pós-lúdio, oração silenciosa. Lá tem isso. Eu achei muito diferente, entendeu? Quando termina o culto, vamos orar. Pode ser uma oração silenciosa, porque a gente ora pelo menos, a gente não grita na nossa igreja, mas você ora pelo menos falando, assim, com audível, né? E aí quantas pessoas falando audivelmente ao mesmo tempo? Todas. Quantas pessoas sentadas no auditório lá? No auditório? 500 pessoas, não? Mais ou menos. Então, 500 pessoas falando em nível normal, né? Já dá um bom barulho. Eu teria um pouco de dificuldade, não que achasse assim nada absurdo. Eu teria mais dificuldade de frequentar uma igreja daquelas que a pessoa ficou girando, rodopiando, do que uma igreja. É o excesso, né? O extremo, né? É o extremo que eu não jamais iria. Mas como eu sou oriunda de uma igreja tradicional, pentecostal, Assembleia de Deus, então a gente tem uma certa... Eu aprendi ali, então foi ali que eu cresci, ali que eu me formei. Então, desde adolescente, eu cresci nessa igreja. Então, a gente adquire os padrões, toda a liturgia, eu me habituei lá. Hoje, a nossa igreja é um estilo mais comunidade, onde se tem o louvor, a palavra, e não se tem tanta vazão para essa questão da movimentação, manifestação dos dons espirituais, como se vê nas igrejas mais quentes, como a nossa telespectadora colocou. Então, eu teria um pouco de dificuldade, sim, de estar tanto numa quanto na outra. Como que a gente, por exemplo, se o senhor tivesse um encontro com essa noiva, né? O noivo leva, ele é da sua igreja, conversa aqui com o reverendo Alceu e tal, como é que o senhor trataria com ela essa aparente falta de unção e de poder nas igrejas mais históricas? Zé, é que a gente está, como eu falei do começo, a gente está partindo que já houve a conversa, né? Mas vamos supor que a conversa ainda não houve e que ainda há uma tratativa a respeito disso. Nós temos, não só na minha igreja lá de Vila Maria, mas nas igrejas presbiterianas e outras igrejas tradicionais, a gente tem percebido um movimento de pessoas convertidas, são crentes, a gente percebe claramente a comunhão com Cristo, mas que elas vêm de uma experiência neopentecostal, de reteté e tudo mais, mas que em algum momento elas começaram a sentir falta de alguma coisa mais substanciosa em termos de entendimento da palavra de Deus, de estudo bíblico. Muitas vezes na internet encontram algumas pregações e se encantam com o entendimento da Bíblia mesmo, e não tanto de revelação particular, alguma coisa assim. E elas têm vindo para as igrejas tradicionais. E elas têm, claro, esse primeiro choque em termos de aparência. Esse culto está estranho, né? Está parecendo uma missa, às vezes, né? E aí, então, o que a maioria das nossas igrejas tem feito? Preparado um curso, uma apostila, alguma coisa assim, que faz essa tradução. Essa transição. Por que é que vocês são assim? Por que é que vocês não têm apóstolo? Por que vocês não têm falar em línguas? Por que vocês isso? Então, a gente explicando essas coisas, abrindo a Bíblia e mostrando para a pessoa, muitas vezes ela acaba superando aquele estranhamento inicial, que é do sentir, em função de um entendimento. Puxa vida, realmente isso faz sentido. E aí esse fazer sentido é que vai fazendo com que a pessoa fique mais um pouco, comece a entender. Aí, dali a pouco, quando ela vai visitar os parentes lá na igreja antiga, ela até começa a estranhar alguma coisa e olhar com um olhar mais crítico. Então, respondendo a toda a pergunta, eu tentaria esse caminho de explicar para essa noiva por que é que nós somos diferentes. Qual é a nossa razão, e a razão cremos que é bíblica, né? Senão não faríamos assim. E
pedir para ela um pouco de paciência, conforme ela vai compreendendo o porquê que o nosso culto é assim e não de outra maneira, para que Deus, de repente, trabalhasse no coração dela e desse paz e edificação para ela no nosso culto também. Bom, daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você as respostas que as pessoas deram ao serem indagadas, né, sobre o tema de hoje. Também quero falar das novidades que tem no blog e tudo, mas é já, assim que a gente voltar do intervalo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E eu vou abusar um pouquinho de você agora, na medida em que eu vou te apresentar, não sei se você já visitou o meu blog. É uma coisa particular, claro que a gente repercute os temas do programa e tal, mas é um trabalho particular. Se quiser me conhecer melhor, o blog está lá, hebercocarelli.blogspot.com.br. Lá você encontra os áudios dos meus sermões pregados na minha Igreja Gelada, né? O último sermão postado é sobre a conversa de Jesus com a mulher samaritana. O que ele não disse, o que chama a atenção no sermão é o que Jesus não falou. Mas tem vários outros sermões lá, né, que você pode ouvir e postar o seu comentário. Tem também a coluna, uma coluna toda quarta-feira, o João Vitor posta uma coluna sobre teologia nerd. A ideia era de haver pontos de contato entre a teologia e a cultura nerd, que é a de ficção científica e tal, e blá blá. Mas hoje ele postou lá um artigo, depois você lê lá sobre inteligência artificial, e eu li o artigo e não encontrei nada sobre teologia lá, nem Bíblia, nem coisa nenhuma. É o primeiro de 3, mas tudo bem. Mas é para fazer pontes com a palavra. E voltar a ser publicada a coluna sobre esporte. O nosso redator de esporte casou, né? Agora ele está todo encantadinho lá com a esposa dele, né? O André e a Denise, mas ele voltará a escrever, inclusive repercutindo a queda do Dunga na seleção brasileira e a possível, né, contratação do Tite e o desempenho da seleção brasileira, tanto na Copa América, Centenário, quanto agora nas Olimpíadas, que serão aqui no Brasil, né? Serão aqui no Brasil. Enfim, bom, curte lá o Parla Heber, é hebercocarelli.blogspot.com.br. O nosso querido repórter Zeca foi indagar dos crentes que resposta eles dariam para essa desesperada noiva. Vamos ver. Uma carta de uma mulher falando a seguinte coisa: o noivo dela é de uma igreja dessas conhecidas como geladas, e ela frequenta uma igreja pentecostal bem avivada, e ela quer saber se quando ela casar ela vai ter que acompanhar o marido dela então nessa igreja gelada. Rapaz, aí fica... A Bíblia diz que os dois têm que andar junto, entendeu? Então, eu creio que não é a igreja que vai redefinir a fé da pessoa, e sim a própria pessoa. Eu creio que, no meu ver, a esposa tem que acompanhar o marido. No caso, eu acho que sim. Eu acho que ela tem que acompanhar o futuro esposo dela, né? Por quê? Porque a Bíblia fala que não é bom, né, que o homem ande só e se um cair o outro tem que estar, né? Então, por esse motivo, eu acho que ela tem que acompanhá-lo, né? Mesmo ela não concordando, mas ela tem que acompanhar. Foi isso que ela escolheu para ela. Andaram dois juntos se não estiverem de acordo, né? Vai congregar separadamente? Não, tem que congregar juntos no mesmo lugar. Não, se é uma igreja gelada, ela não tem que ir, porque ela precisa ir no lugar onde tem o Espírito Santo. Eu acho que sim, porque a mulher tem que acompanhar o marido onde ele for. Então ela tem que tomar uma decisão certa, se é isso mesmo que ela quer. Não, acho que não precisa. Acho que o fundamento e a base de tudo é Cristo. Não saindo da presença dele, não importa a denominação. O arrebatamento da igreja, todo mundo sobe igualmente. Acho que não precisa. Acho que tem que conversar, sentar ambos, né? E a respeito dessa questão. Eu não sou obrigado a seguir a minha esposa, sendo que eu não gosto. Vou ser crucificado para a vida toda. Então, cada um
na vocação que for chamado, sendo que ambos não dá certo sim. Olha, na minha opinião, eu acho que ela não é obrigada, ela vai se ela se sentir à vontade, né? Eu já namorei uma pessoa que era de uma outra igreja e eu continuava indo na minha, e às vezes no domingo eu ia com ele e às vezes no domingo ele ia comigo, eu não vejo nada contra, mas vai dela se ela sentir vontade no coração de ir ou não, basta os dois sentar e conversar e resolver, né? Eu penso um pouquinho diferente. Eu não sei onde se encontra, eu sei que está lá em Coríntios, que fala assim que a mulher tem que ser submissa ao marido. Então, acho que os dois têm que sentar e conversar, porque os dois têm que estar ouvindo a mesma palavra. Se fosse para os dois ficar separados, um em uma igreja e outro em outra igreja, então os dois não precisariam ficar juntos. Então, acho que tem que ter uma compreensão dele e uma compreensão dela. Aí vai dar sabedoria dos dois. Se ela não sente vontade lá e não sente a vontade na dela, então por que os dois não oram juntos e buscam sabedoria na palavra de Deus? Então, pastora Valéria, não sei se a senhora notou, mas várias irmãs, mulheres, defendem a ideia de que a esposa tem que acompanhar o marido porque ela é submissa, subalterna. Eu não continuo com o meu posicionamento, que a mulher não é... Eu não gosto dessas colocações, ela é obrigada. É como se ela tivesse forçada a tomar uma atitude contrariamente à sua vontade. Então, nada que é forçado prospera. Mas Deus não falou para ela, dessa maneira não. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Foi Deus que falou. Sim, ele falou. Você tem que entender o seguinte, essa foi uma concepção, uma palavra foi dada logo após a queda. Isso. E aí logo depois mudou, porque Eva enganou. Ela é tão persuasiva que ela conseguiu enganar o marido e levá-lo a pecar. Mas, muito embora tenha essas colocações bíblicas, que eu não vou descartar, evidentemente estão lá, mas o conceito bíblico que fala de submissão, no Novo Testamento, que Paulo escreve, das mulheres nas cartas, a Efésios, em Coríntios, colocação a respeito disso, aquela submissão que é mencionada no Novo Testamento, não é uma submissão, ali a submissão não é uma virtude feminina, a submissão é uma virtude cristã. Tanto o homem quanto a mulher tem que ser submisso. Certo. É porque o homem tem mais dificuldade de submeter, não tem tanta dificuldade de submeter, por isso que a colocação foi feita para a mulher. Ser de submissas, mas o mesmo tem o contraponto. No mesmo momento que foi falado para a mulher ser submissa, também foi dito para o homem, amai as vossas mulheres como os seus próprios corpos, né? Como a Jesus que morreu e se entregou pela igreja, como Jesus amou a igreja. Então, partindo desses versículos, todos eles conjugados, a gente nos leva a entender que deve haver uma doação por parte do marido, querendo o bem da família, querendo o bem do casal, o bem do lar, e aí sim ambos tomarem a decisão. Quando se fala obrigação, significa que o marido vai falar, olha, você tem que ir para a minha igreja. Ah, tá bem, meu amor, igreja. Independente do que eu pense, do que eu acho, do que eu sinto, eu vou contrariamente à minha vontade. E essa colocação me incomoda muito. E parece que fere princípios até mesmo bíblicos, né? Porque naquela época em que Paulo também escreveu, como eu já disse aqui em outras ocasiões, a mulher era considerada propriedade. Ela era considerada um objeto. E hoje a mulher não é considerada mais assim. E eu não posso obrigar a mulher a fazer uma coisa que ela não queira fazer. O senhor quer comentar, reverendo? Pois a Bíblia é clara quando ela prefere ordenar. Por exemplo, ela ordena muito mais aos ricos para serem generosos do que aos pobres para fazerem uma revolução e tomar o dinheiro do rico, né? Ordena muito mais aos pais para com os filhos do que dos filhos para com os pais. E no contexto ali também ela ordena ao marido. Então, nesse ponto eu concordo. Mas o fato é que muitas vezes pode acontecer em que os dois creem que o melhor são coisas diferentes, creem em caminhos diferentes. Então, não tem jeito. Em algumas questões em que a Bíblia não traz um direcionamento objetivo, como nesse caso, a Bíblia não diz que você tem que congregar nessa igreja ou naquela. Então, alguém vai ter que ceder. A gente está falando isso desde o começo. Mas se o marido não ceder, dizer, não, tudo bem, vamos ter a nossa família na sua igreja lá, eu vou aprender a fazer um reteté, vou, bater um sapatinho de fogo lá, tudo bem. Se ele não fizer isso, então a prerrogativa é dele de dizer, a minha família vai servir a Deus nessa igreja. Essa é a prerrogativa dele. E ela só consegue ser submissa se ela aceitar o direcionamento dele.
Se ela não aceitar o direcionamento dele, não tem como dizer, não tem como distorcer a expressão ser submissa a ponto de englobar uma mulher que diz, meu marido quer isso, mas eu não quero e não vou fazer. Não tem como. Então, se ela é submissa, ela pode trazer todos os argumentos dela, ela pode orar para que Deus mude o coração dele, ela pode influenciá-lo, né, em tudo que ela puder. Mas se ele disser, é isso, então a submissão só pode significar que ela vai estar com o marido na igreja que ele determinar. Maurício José de Oliveira, ele mora na capital paulista. Deve sim acompanhar seu futuro esposo, pois conforme a palavra de Deus, serão uma só carne, e o que Deus uniu não separe o homem. O casal tem que ser unido em tudo. Quanto à igreja gelada, eu saí de uma igreja dita pentecostal e fui para uma igreja gelada. Foi a melhor coisa que fiz na minha vida. A ordem e a decência no culto nem se comparam. E melhor, a palavra verdadeiramente é a mais importante e aquece o coração. Aparecido de Oliveira, ele mora em Casa Branca, no interior de São Paulo. Tanto faz frequentar uma quanto outra igreja. Ambas, como todas as igrejas evangélicas até os dias de hoje, se limitam a pregar a salvação e a vida eterna, como os apóstolos faziam, apesar da advertência do anjo de Atos 5:20. Na verdade, foi a chegada do Rei de Deus que João Batista pregou, que Jesus pregou, que Jesus mandou um pregar, que mandou os 12 pregarem, e também os 70. Aí ele fala as referências sobre isso, né? E que previu que seria pregado em todo o mundo. Tanto os apóstolos continuaram pregando apenas a salvação, que Lucas denominou sua doutrina, não de doutrina de Cristo, mas de doutrina dos apóstolos. Marcelo Macedo de Oliveira, de Carapicuíba, em São Paulo. Acho importante o casal estar congregando na mesma igreja, pois a família precisa estar unida e não dividida. Quando vier os filhos, eles precisam ser ensinados conforme a doutrina dos pais. E se os pais vão em igrejas diferentes, eles devem seguir a doutrina do pai ou da mãe? Se ela não gosta da igreja dele e ele não gosta da dela, então procurem uma que agrade os dois. Ou que desagrade os dois, né? Ai, ai. Igreja é o que não falta. Mas mais importante é que agradar a si mesmo e agradar a Deus e buscar a sua direção. Orem e vejam o que é melhor a fazer. A propósito, o que é a igreja fria, afinal de contas? Aqui não tem reteté? E aí ele dá risada. Marcelo, é a igreja que não tem reteté. Né? Milton Andrade Lopes, ele mora em Ipatinga, nas Minas Gerais. Ai, ai, ai. A palavra de Deus nos orienta de forma correta, mas muitos servos do Senhor teimam como os hebreus do deserto. Me arranja água aí, João. Lê aqui. Deus está me castigando por ter zombado. Você levantou irmã, contra mim? É a tal da unção. A mão de Deus pesou. É isso que eles chamam de unção. Mas tem que ler direitinho, ela vai distorcer lá. Não vou fazer isso, jamais farei isso. Vai ficar rouco também. A palavra de Deus nos orienta da forma correta, mas muitos servos do Senhor teimam como os hebreus no deserto. Depois ficam blasfemando e amaldiçoando o que vem pela frente. Não conseguem andar de forma cristã e passam a dar maus testemunhos na igreja. E no final querem o divórcio. As desculpas que mais se ouvem são os jovens da minha igreja. São feios, bobos, não gostam de ninguém. E vai buscar repastos no território do inimigo e trocam sua bênção por um prato de lentilhas. Não entreis em julgo desigual. Sempre no final dá tudo errado. A igreja do meu noivo é fria. Que fazer? Não consigo entender. Já sabe que não vai dar certo, mas prossegue no erro. Tem mais a que sofrer. Só podia ser Quem é essa pessoa tão bondosa? É o Milton Andrade Lopes de Patinga, das Minas Gerais. Barbaridade. Com o crente, o crente é cruel, né, reverendo? Tem mais a que sofrer. Então isso aí não é a graça, a misericórdia, o amor de Deus aqui manifestado nesse às vezes eu testemunho. Não, talvez o irmão pense o seguinte, nesse sofrimento Deus vai ensinar a se Não casar. foi isso que ele falou, pastor, desculpe. Ele disse que pelas escolhas erradas que ela fez, ela tem mais a que sofrer. É só ela que escolheu errado, ele não? Não, ambos escolheram errado. Por isso que eu disse que a melhor alternativa então é não casar. Já que vai entrar em discórdia, em desacordo, para permanecer brigando a vida toda. Então, se você estava perguntando naquela hora o que eu aconselharia,
eu aconselharia a repensar se aquele casamento seria a melhor coisa a eles fazerem. Por causa da fé? Por causa do posicionamento de ambos, que não vai dar para viver assim. Gente, não, eu não consigo conceber um negócio desse. Para quem não é crente, a religião é só um detalhe. Mas para quem é, a religião é o centro. É o centro. Eu posso, se eu for corintiano, eu posso casar com uma palmeirense, né? Se eu gosto do feijão por cima, eu posso casar com alguém que gosta de feijão por baixo. Não tem problema essas coisas. Eu gosto de gato, ela gosta de cachorro. Essas coisas a gente se vira. Mas a religião é o centro da vida. Vai influenciar nas decisões, vai influenciar nos planos, vai influenciar na criação dos filhos, vai influenciar até mesmo nas prioridades, por exemplo. De repente, imagine o caso de que essa irmã abençoada depois desse casamento continua cada um na sua igreja e na igreja dela o pastor, o missionário, enfim, o líder traz uma revelação específica de que ela deve sair daquele emprego porque Deus está providenciando outra coisa. Não estou entrando na questão se a revelação é legítima ou não. A questão é que ela crê nisso, e ela ouviu isso, e ela chega em casa dando a notícia para o marido. Porque, afinal de contas, é Deus acima do marido. E na cabeça dela, foi Deus que falou: amor, estou saindo do meu emprego. E ele diz: não vai fazer isso não. Não, mas é que falou lá, me deu até o número do meu RG quando falou. Era comigo mesmo. Né? Profecia específica. E o marido vai dizer assim: isso eu não acredito e você vai continuar trabalhando. Então, a gente está pensando apenas assim em termos gerais, mas o dia a dia vai trazer questões difíceis de serem trabalhadas em harmonia. Eles estão realmente arranjando sarna para se coçar. E a senhora, como uma pastora pentecostal, como é que resolveria essa questão que o reverendo inventou agora? Da revelação? Bom, primeiro que eu sou uma pentecostal meio diferente. Eu tenho muita cautela com relação a essa questão de revelação. Nós não somos uma igreja que dá vazão para a revelação. Apesar de acreditar que Deus pode usar pessoas para dar uma palavra direcionada para alguma área. Mas nós temos muito cuidado com relação a isso, porque a nossa regra de fé e conduta é a Nós somos muito conhecida, a igreja é muito conhecida pelo fato de ter uma mensagem bíblica. Então, para mim, a Bíblia não tem... toda a revelação está na Bíblia, não tem que revelar mais nada. Evidentemente que acontece alguns casos de revelação, que eu não quero aqui entrar no mérito da questão, porque seria outro programa bem extenso para falar sobre esse tema. Eu teria muita cautela. Eu acho que para tomar uma decisão, tem que haver uma concordância do casal. Não se pode tomar uma decisão com base numa revelação de quem quer que seja, do bispo, do apóstolo, de quem quer, do xerife, não importa. Tem que ser uma concordância do casal. E nesse ponto, eu concordo que tem que sentar o marido e a mulher. Eu agora vou confessar uma fragilidade minha. Eu já tomei decisões sozinha, porque dá para perceber que às vezes que eu já tenho tomado decisões sozinha, não tomo mais. E meu marido estando viajando, eu passei numa loja e falei: vou comprar aquele carro. E ele que chegou: meu amor, cadê teu carro? Eu troquei. Falei: mas você não me falou nada. Eu fui, gostei, troquei, já deixei o outro, voltei sem carro. E eu percebi que aquilo foi uma coisa muito errada da minha parte, eu não deveria ter feito isso. Uma coisa simples, né? Mas que isso acabou criando um constrangimento dentro do casamento. Eu tive que pedir perdão pela minha atitude, reconhecer que eu errei e acabou não dando certo. Eu tive que vender aquele carro por outros motivos, enfim. Não deu certo aquela venda, fiquei desgostosa com o carro. E todas as coisas que eu faço, ainda que eu tente realmente expor a minha opinião, a minha posição, já sem forçar realmente ele concordar, mas eu procuro colocar o meu posicionamento e ambos tomamos a decisão do que é melhor na nossa casa, nas decisões dentro de casa, com relação ao trabalho, porque eu acho que a palavra do marido ela tem peso no relacionamento, e sem questionar e sem me colocar contra isso. Então, aí acho que agora nós chegamos num ponto do debate que é muito importante. O reverendo Alceu falou da importância da religião, da fé e tal, porém, é importante que nem o tradicional e nem o pentecostal sejam guiados de forma cega pelos seus respectivos líderes espirituais. É preciso haver critério. Né? Muita gente escreve para o missionário, R.R. Soares, fazendo perguntas: o que eu devo fazer? Eu já vi isso, claro. Né? A resposta dele é sempre assim: irmã ou irmão, você vai orar e Deus vai dirigir você, porque quem vai sofrer as consequências da sua decisão é você. Então você fica ouvindo, né, todo mundo,
Mas ninguém vai sofrer as consequências do que você vai fazer. É você que vai sofrer. Então, é você que tem que ponderar diante de Deus. E Deus vai guiar pela palavra, né? Principalmente no que tange a relacionamento, né? Porque a gente, como líder, não pode conduzir, dar a palavra final para nada relativo a relacionamento. A pessoa tem que tomar, tem que levar a pessoa a chegar às suas conclusões com base na Bíblia, que é a nossa regra de fé e conduta. E nunca, porque é muita irresponsabilidade da nossa parte vir num programa, numa rede de TV, e você falar, não, faça isso ou aquilo, né? A gente tem que ponderar ambos os lados, tem que considerar a posição das partes, orientar, né? Não ser radical. Orientar, ensinar, mostrar na palavra, orar junto, isso é papel do pastor. Claro. Não há dúvida. Sem dúvida. Agora, por exemplo, eu vou pegar um exemplo bem concreto. Um tempo atrás, um irmão de uma igreja que eu pastoreei me procurou. Ô, reverendo, estou com um problema aí. Minha irmã se converteu. Amém, isso não é problema. Isso é solução. É que a igreja dela é uma igreja meio estranha, né? Eles não têm... Eles têm reunião de bate-papo, né? Tudo bem, não é problema. Se bater papo sobre a Bíblia, já tem nome, né? Mas né? Não, mas é assim. Então, em resumo, a história é a seguinte. Inclusive, eu fui abordado por uma pessoa dessas, né? É uma igreja de inspiração norte-americana. Se não me engano, a origem é em Chicago, não sei. Realmente não me lembro o lugar de origem. Mas eles abordam pessoas de um nível cultural razoável. Por exemplo, se ele encontra alguém lendo no metrô, né? Opa, essa pessoa gosta de ler. Então ele vai lá e começa a puxar papo. Rapaz com rapaz, mulher com mulher. Para evangelizar, né? Para evangelizar. Aí convidam para reunião de bate-papo. A pessoa vai. É tudo muito bem articulado, tem um marketing muito bacana e tal. Eles trabalham muito em faculdade, se for o grupo que eu estou pensando. Essa mesmo. Uma vez que a pessoa tomou a decisão, é nomeado um tutor ou uma tutora, gruda, mas gruda feito carrapato no novo decidido, e aí vai decidir. Ele procurou, o cara me procurou, o Zé me procurou, porque a irmã dele estava com uma mulher dentro da casa dela que queria pôr um companheiro para fora de casa. Ela não era casada. Não, está errado, está aqui na palavra. Agora você vai pôr esse cara para correr, né? Deus exige isso. Leu lá o texto da Bíblia e tal, não sei o quê. E dizendo o que ela ia cozinhar, ou que roupa que ela ia vestir. Com quem deve namorar e tudo mais. Então, esse tipo de tutela, por mais que a Bíblia diga, você não pode viver amasiado e tal, não é assim que funciona. A igreja não tem esse papel, esse poder. Isso inclusive deu problema. Essa dominação acabou enfrentando problemas policiais. Nos Estados Unidos, muitos. Aqui no Brasil, não sei se já aconteceu, mas nos Estados Unidos bastante. É uma forma de turismo, entre aspas, muito invasiva, né? Isso. Então, porque agora você invade e quer direcionar a pessoa a fazer aquilo que você quer, naquele momento. Quando explodiu o movimento de células no Brasil, vários movimentos e células receberam esse tipo de acusação também. Ingerência absurda na vida. Eu sei que isso houve, mas eu já falei aqui em outra ocasião que esse movimento que houve não tem nada a ver com o estilo de movimento celular que a gente faz. Porque nós seguimos o modelo G12 como é feito em Bogotá. Então, o estilo lá não tem nada a ver. Foram algumas inserções que pastores e líderes brasileiros fizeram. Não foi o modelo original. Deturpando o modelo original. E eu sou defensora do modelo original porque conheço o movimento original do G12 na Colômbia, o movimento em células, e tudo que veio no Brasil, muita coisa que veio no Brasil há 8, 9, 10 anos atrás, acho que quando houve aquele boom realmente no movimento celular, foi em decorrência, muitas críticas foram em decorrência desses pseudo líderes e tutores, né, que a gente chama de discipulador, que acabavam tendo ingerência na vida pessoal da pessoa. E a gente não age dessa maneira. O nosso estilo de discipulado é com base na Bíblia e acompanhamento na vida da pessoa, para que ela possa crescer na palavra. Porque eu acredito que crescendo na palavra, ela muda a sua postura, muda a sua conduta em todas as áreas. Então, essa é a nossa postura. Amém. Muito bem. Eu quero agradecer a presença da pastora Valéria Aparecida Messias Lima, do Ministério Pão da Vida.
E se você não concorda com ela, pode descer a lenha. Pode ir lá no meu... Mas põe nome feminino no e-mail, senão ela não lê. Não, foi brincadeira, eu leio também dos homens, viu? Mas pode mandar. E eu quero mandar um abraço para meus amigos da minha cidade, linda Guarulhos. Para as mulheres e homens da minha cidade de Guarulhos. O que tem de bonito em Guarulhos? A cidade é maravilhosa, eu moro lá e Deus tem muito a fazer. A senhora, tudo e bem. as vidas são maravilhosas e eu gosto da cidade de Guarulhos, estou lá. O Pão da Vida tem bastante tempo lá, né? Nós estamos há mais de 5 anos em Guarulhos. Éramos na Zona Norte e mudamos para Guarulhos com uma direção de Deus e Deus tem nos abençoado. É uma terra muito abençoada, a cidade de Guarulhos. Amém. Deus abençoe, pastora Valéria, no seu ministério, no seu trabalho. Muito obrigada. Lá em Guarulhos. Reverendo Alceu Lourenço Júnior, da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na Vila Maria. Muito obrigado também pela presença do irmão. Eu que agradeço por poder participar. O contato dele, assim como da irmã Valéria, está no site vejamsó.com.br. No campo convidados você tem acesso a e-mail, telefone, pode acessar o Facebook deles, apoiar o trabalho deles, abençoá-los com oração, receber orientação, convidá-los para palestras, enfim, eles estão à sua disposição, tá bom? Vamos ver quem é que vai ganhar o presente da grade, é o Francisco Bento da Costa, da capital paulista. Valeu, Francisco! Espero você em agosto para estudarmos juntos Romanos, lá na grade. Para você que fica com a gente, que fica com a paz e a graça de Jesus, nos encontraremos no próximo Vejam Só.